Olá, bem-vindos novamente ao Life com Lu. Aqui falamos sobre assuntos que podem ajudar você a ter uma vida livre e feliz com o autismo. Eu sou Sheila Rocha e sou mãe do Lucas, de 9 anos, que tem autismo e sou analista do comportamento. Hoje eu queria conversar com vocês sobre estereotipias e STEAMs, né? Então são coisas que são muito faladas no autismo, mas muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que é uma coisa, o que é outra, né? Então a gente fica numa abstração de entendimento em relação a esse assunto. Então vamos tentar entender da onde vêm essas estereotipias, né? O que são essas estereotipias? Estereotipias são movimentos, são ações as quais fazem a pessoa com autismo, que são repetitivas. Elas são chamadas de estereotipia porque elas partem do estereótipo, ou seja, com a emissão desses comportamentos, as pessoas com autismo se tornam pessoas facilmente distinguíveis. Então, antigamente, a gente definia até o autismo, né? Você via uma pessoa que tinha um balanço corporal, por exemplo, e você já falava, aquela pessoa é autista. Então, era uma forma de se identificar a pessoa com autismo. Mas nem todas as pessoas com autismo têm essas estereotipias. E o contrário também pode ser verdade. Algumas pessoas, por exemplo, podem ter tremor essencial, pode ter algum tipo de balanço corporal que não tem nada a ver com o autismo, tá? Então, a estereotipia é esse movimento repetitivo que caracteriza uma pessoa dentro daquela categoria. Isso é uma estereotipia. Então, ela pode estar ligada ao autismo ou não. Mas, para nós, né, nós vamos chamar de estereotipias esses movimentos que a pessoa com autismo faz de forma repetida. E esses movimentos, eles têm uma função, né? Então, quais são as estereotipias mais comuns, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente vê as criancinhas com autismo no início do diagnóstico, a gente vai ver que uma das estereotipias mais comuns é andar em pontas de pé. Então, são aquelas crianças que, quando começam o processo de caminhar, de ficar em pé e começar a se movimentar de forma ereta, elas começam se movimentando na pontinha do pé. De uma certa maneira, todas as crianças, no início desse aprendizado, a aprender a caminhar, quando a mãe está segurando pelos bracinhos, né, a criança vai andar pela ponta de pé. Então, é uma coisa que faz parte desse desenvolvimento motor da criança. Mas, para a pessoa com autismo, isso não se desinstala. Então, a criança com autismo, mesmo depois desse processo inicial de começar a andar, ela muitas vezes continua andando na ponta dos pezinhos. Então, é uma das coisas que as mães relatam, ou que você percebe depois que você tem o diagnóstico do seu filho, e alguém pergunta: mas ele não andava na pontinha do pé? E você fala: andava, e isso não era um problema, ou você não percebeu isso como um problema. Tá? Mas isso sim é uma estereotipia das primeiras que aparecem. Outra estereotipia que é muito comum é o flap de mãos. Então, é aquela criança que bate exageradamente as mãos. Nos bebês, nós também vamos ver esse comportamento. Então, vamos ver em crianças neurotípicas esse balanço das mãos, que se chama flap, né? Flap até pelo movimento que ele faz. Só que as crianças, conforme elas se desenvolvem e elas começam a dar função para essa coordenação motora, ou seja, elas começam a pegar objetos, tatear objetos, olhar, né? A mão funcionando como esse elemento de exploração sensorial, as crianças vão substituindo esse flap por um movimento mais acurado, um movimento com mais função, coisa que no autismo muitas vezes também não ocorre. Então, pela ausência até de uma função, esse flap de mão pode se tornar algo muito comum nas crianças com autismo, até pessoas na fase adulta. Então, quando as crianças com autismo elas estão assim num estado de excitação, elas ficam felizes ou empolgadas, né? Elas batem rapidamente a mão. Muitas delas fazem isso. E isso é muito comum a gente ver, muitas mães relatam até
um tipo de obsessão com esse flap, né? Ou seja, o flap impede muitas vezes a criança de desenvolver outras habilidades motoras, como a escrita, por exemplo, porque o flap se torna algo tão comum que a criança, mesmo num estado de repouso, ou às vezes até dormindo, ela continua balançando os braços e as mãos. E se você segura muitas vezes a mão da criança para ela não balançar, ela começa a balançar o braço. Se você segura o braço, ela começa a balançar o ombro. Então, assim, o flap pode se tornar algo que seja até quase obsessivo ali, como um tique ou como algo dentro de um transtorno obsessivo-compulsivo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com alguns tipos de estereotipia, né? Não que a estereotipia seja algo que a gente deva retirar da pessoa com autismo, não é isso. Mas, a partir do momento que a estereotipia começa a influenciar nos processos de aprendizado ou nos processos de locomoção, processos motores, a gente sim tem que tentar dar uma função para esse membro que produz essa estereotipia, para que ele não seja comprometido, que essa estereotipia não comprometa a aquisição de outras habilidades. É mais ou menos por aí, né? Para a gente ter noção que tem que haver um limite em relação a essa estereotipia, né? Sem contar que a estereotipia, por si só, o nome já diz, é algo que define a pessoa com autismo. Então, é uma coisa visível, uma coisa visual, né? Que está presente na pessoa com autismo e que pode fazer com que ela seja facilmente identificada. Então, isso pode gerar, em algumas situações sociais, por exemplo, para um adolescente com autismo, uma perda de contato ou convívio social, porque a pessoa vai se tornando estranha, né? Vai se tornando potencialmente muito diferente dos seus pares da mesma idade, que são neurotípicos, e isso pode causar estranheza, principalmente por parte de adolescentes e jovens, né? Crianças nem tanto, crianças têm uma tolerância muito maior, porque não tem malícia, né, no olhar a esses tipos de comportamentos. Mas as pessoas já na fase de adolescência e fase adulta, elas vão ter algum tipo de preconceito em relação a isso. Então, a gente tem que ter um certo cuidado em manter sempre a pessoa com autismo mais próximo do que ela deveria ser naquela faixa etária. Então, se o meu filho, em vez de sentar, a estereotipia dele é ficar andando em círculo, isso também é uma estereotipia, ele vai ter prejuízo na escola, por exemplo, porque ele não vai conseguir ficar sentado o tempo necessário para poder aprender dentro daquilo que a escola propõe, né? Que é tempo de mesa, tempo sentado. É a mesma coisa na alimentação. A criança que tem hábito, por exemplo, de comer alguma coisa e sair pulando, depois ela vem, pega mais um pedacinho de batata e sai pulando. Quanto tempo ela vai demorar para fazer uma alimentação completa, uma refeição completa, naquele tempo que ela está produzindo essas estereotipias? Então, a gente tem que realmente dosar se isso já está se tornando uma mania ou se realmente a gente está no campo da estereotipia ainda, né? E qual é a função de uma estereotipia? Então, a gente vai falar de estereotipia, muitas pessoas não gostam mais de usar esse termo, estereotipia, e usam o termo STEAM, né? STEAM vem de estímulo, tá? No inglês quer dizer isso. Então, a gente fala que STEAMs são maneiras autorregulatórias que a pessoa com autismo tem para conseguir gerir o processo sensorial. Então, ela, para se autorregular sensorialmente, então, uma criança que está extremamente cansada, uma pessoa que está sobrecarregada sensorialmente, ela vai usar esses STEAMs como forma de autorregulação. Então, muito bem, a gente tem esses STEAMs autorregulatórios, então tem pessoas que usam aquelas bolas de massagem, tem pessoas que usam pequenos mordedores, né? Tem pessoas que usam uma corrente e fica mexendo naquela corrente como forma de estimulação, tem pessoas que batem a perna, tem pessoas que usam balanço corporal, mas a gente vai ver que isso vai acontecer em momentos específicos, né? Que momentos são esses? Esses momentos são aqueles em que a pessoa realmente está em sobrecarga sensorial.
Então, não adianta eu colocar ou falar que eu vou extinguir isso. Não, realmente eu preciso deixar que essa pessoa tenha ou imita esse comportamento, imita essa forma de autorregulação, de estimulação, quando ela estiver no momento autorregulatório. Isso pode acontecer, por exemplo, não dentro da sala de aula, mas numa hora em que se identifique que existe uma sobrecarga sensorial, essa pessoa saia da sala para caminhar, né, para se autorregular. Isso pode ser por estímulo sonoro, por estímulo visual, e cada um vai ter uma forma de se autorregular diferente do outro, né? O que a gente, como eu falei, não pode permitir é que isso se torne algo que gere prejuízo para a pessoa com autismo, né? No mais, tudo isso é aceitável. O que a gente percebe? Se percebe que, por exemplo, vou falar o caso do meu filho, que ficava, por exemplo, a partir da manhã toda na escola e a partir da tarde até 6:30 da tarde na terapia. Quando ele chegava da terapia, ele chegava com uma sobrecarga sensorial muito grande. Então, imagine que ele ficou sentado, estudando, tendo demanda constantemente durante, sei lá, mais de 8 horas naquele dia. Então, ele chegava muito estereotipado, muito estereotipado. Então, ele chegava balançando a cabeça, fechando e abrindo os olhos, emitindo sons e ainda andando em círculos. Então, era um conjunto de estereotipias que aconteciam com ele. E aquilo me deixava incomodada, porque naquele momento eu não conseguia ter contato com ele, eu não conseguia fazer ele comer direito, eu não conseguia dar banho direito, eu não conseguia ter uma conversa, não conseguia nada, porque ele estava realmente tentando se autorregular do excesso até de estímulos que ele tinha tido naquele dia. Então, eu comecei a pensar, bom, vamos lá, a gente tem outras formas. Comecei a estudar quais seriam outras formas de diminuir essa sobrecarga sensorial. E uma delas foi buscando o esporte, né? Então, buscando as atividades esportivas, as atividades físicas, que já funcionam como atividades sensoriais regulatórias. Então, são atividades que vão fazer descarga energética, né? Vão fazer com que a criança gaste, tem um gasto energético significativo. Essas atividades por si só, como tem a corrida tem balanço, tem a bola, tem pulo, né? Tudo isso é estímulo sensorial. Então, é regulador sensorial. Então, eu comecei a investir, então, parte do dia em atividades, é claro, que baseadas em análise do comportamento aplicada e protocoladas e tudo mais, mas que tivessem esse caráter físico e não só atividades de treino mental, né? Então, atividades de treino físico também. E isso diminuiu sensivelmente a questão da estereotipia. A gente vê hoje claramente o momento que ele está sobrecarregado, porque aí ele emite esse tipo de comportamento. Fora isso, a emissão é muito baixa desse tipo de comportamento, né? É só quando existe um momento de excitação, um momento, por exemplo, de demanda alta, onde ele tenha que pensar, aí ele emite esse tipo de estereotipia ou de STEAM, né? Então, a gente tem que ver, por exemplo, alguns STEAMs são coisas muito simples, que a gente também produz, né? Como eu disse, balançar a perna, tem pessoas que ficam assistindo televisão e tacando a bolinha na parede. Isso é autorregulatório, porque existe um ritmo nessa tacar a bolinha, né? Tem crianças que ficam jogando o controle remoto para cima, então existe um movimento repetitivo ali. A gente mesmo tem esses movimentos repetitivos e não tem nada de errado nisso. A única questão é realmente saber qual é a origem disso, o que pode desencadear processos excessivos relacionados a essas estereotipias, a essas estimulações autorregulatórias e promover situações onde a pessoa com autismo possa se autorregular sem ter que emitir uma certa quantidade de estereotipias. O que eu posso fazer dentro da minha casa, né, para melhorar essa condição? Então, são coisas muito simples que eu acho que podem ser implementadas numa casa, por exemplo. O uso de bolas de pilates, aquelas bolonas grandes, né? Então, eu devo ter umas
6, 7 na sala de TV. E as crianças, não só meu filho, mas como todas as crianças que frequentam a minha casa e nós mesmos, sentamos nas bolas de pilates para assistir televisão. Então, todo mundo adora sentar na bola de pilates para ver TV. E as crianças ficam se balançando e elas ficam deslizando o corpo e assistindo TV ou fazendo outra atividade, ou jogando jogo, enfim. Mas é algo que pode beneficiar muito, porque é um estímulo, o próprio balanço, a sensação corporal, né, de se você deslizar na bola, o movimento da própria bola, é algo que pode ser muito benéfico. Sem contar que você está fazendo um treino de abdômen, um treino de costas, né? Você está fortalecendo a coluna vertebral. Então, tudo isso vai ajudar essa pessoa com autismo, tá? E vai substituir, por exemplo, o balanço corporal pelo próprio balanço da bola. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que a gente usa, né? Eu tenho cama elástica em casa, ao invés de ter sofá na sala de TV, as crianças têm uma cama elástica grande. E ali que eles sentam, ali que eles brincam, ali que eles comem. Então, é algo feito no sentido de poder estimular. E volta e meia você pega um lá pulando, quando não a gente mesmo, né, resolve pular um pouco, porque é muito satisfatório. Os balanços são muito legais. Brinquedos como o Pogobol, por exemplo, né, um brinquedo extremamente sensorial, em que a criança pula em cima de uma bola e ela pode se movimentar, né? O Lucas mesmo é um cara que anda por dentro da casa de pogobol. Ele anda, ele vai lá fora, ele entra. Às vezes ele até pula dentro da piscina com pogobol. Enfim, ele se locomove dentro da casa utilizando esse meio de locomoção, porque é muito estimulante. Então, dificilmente ele entra em estado de sobrecarga sensorial, porque ele está constantemente tendo estímulo sensorial. Tecido, cabana, tudo isso que você puder implementar na sua casa, e são coisas muito simples, como tecido acrobático, é uma malha, né? É uma malha que você pode comprar, colocar um gancho no teto, a criança pode ter o seu local de descompressão sensorial naquele lugar. Então, são coisas que vão, não é que vão evitar, mas pensar que a pessoa tem que chegar num estado de sobrecarga sensorial muito grande para depois se autorregular. Então, se a gente fizer o contrário, se a gente constantemente vier regulando essa pessoa e estimulando esse sistema sensorial aí, para que ela nem precise emitir esse tipo de comportamento, esse tipo de movimento, porque ela constantemente vai estar regulada. Então, é muito importante que a gente crie esses artifícios, principalmente dentro de casa. Porque lá na terapia, se a criança ou se a pessoa faz terapia ocupacional, ela vai ter o balanço, ela vai ter o trapézio, ela vai ter essas coisas na casa, na terapia. Mas em casa, a hora de ócio, justamente a hora que a criança chega sobrecarregada, ela não tem um local de descompressão, né? Então, é importante que a gente crie para toda criança com autismo, né, um local de descompressão. Esse local pode conter brinquedos, pode conter esses brinquedos sensoriais, pode ter estímulos visuais, estímulos sonoros. São crianças que gostam de ler, por exemplo, é um bom local para você ter livros, né, um local que você tenha como a criança jogar num montão de almofadas, né? E você cobrir essa criança, que são estímulos sensoriais muito legais também, né? Você usar aqueles cobertores sensoriais ou grandes almofadões que fazem pressão sobre o corpo. Então, isso também é autorregulatório. Então, criar esse ambiente onde a criança possa ter esse espaço de descompressão sensorial, porque geralmente ela vai chegar das atividades externas e é em casa que ela vai mostrar essa desregulação sensorial maior. Não vai ser na rua, porque na rua ela está sendo estimulada. É da sobrecarga da rua que ela vem para casa trazendo esses estímulos excessivos. E ali ela precisa se descomprimir, ela precisa se autorregular para que ela possa desempenhar as funções dentro da própria casa. Ela possa comer, ela possa tomar banho, ela possa ter um momento de ócio, de lazer. Eu muitas vezes vejo crianças, por exemplo, que têm estereotipias excessivas
Algumas desenvolvem realmente problemas articulatórios, problemas fisioterapêuticos, assim, né, exigem até um tratamento ortopédico, né, porque se lesionam pelo excesso de movimentos repetitivos. Então, a criança faz uma lesão por esforços repetitivos, né, uma LER. E, além de tudo, me parece muito cansativo. Apesar de ser autorregulatório, então, uma criança, por exemplo, que fica andando durante 3 horas em círculo, né, do mesmo lado, aquilo é muito cansativo. Você não fica 20 minutos fazendo aquilo. Então, quanto esforço corporal isso demanda? E se a gente pensar em quantitativos energéticos, aí na balança energética do nosso corpo, então é uma energia que eu estou gastando lá e que eu poderia estar gastando, por exemplo, para aprender uma habilidade, é um tempo que eu poderia estar treinando, fazendo algum treino, ou brincando de alguma coisa, ou jogando algum jogo. Então, realmente é um tempo que eu poderia estar usando para aquisição de alguma coisa, e eu não estou, né? A criança não está. Ela está usando isso como forma repetitiva autorregulatória. Então, a gente pode, sim, tentar diminuir ou tentar estimular de outras formas para que a pessoa por si só vá diminuindo esses instintos ou essas estereotipias como forma de autorregulação, tá? Esse é um assunto bem profundo, é um assunto que dá um pano para manga enorme aí, porque a gente tem N situações relacionadas a instintos e a estereotipias. Tem pessoas que são categóricas em falar que não, a criança tem que emitir todos esses comportamentos a hora que ela quiser. Sim, mas a gente tem que saber que tudo que é em excesso, né, pessoal, é algo que a gente tem que tomar atenção. Mesmo porque pode levar a uma lesão, pode, né, uma criança que vai ficar pulando durante 4 horas, isso é algum prejuízo no tornozelo, no joelho, no calcanhar, vai haver, né? Então, a gente tem que ver qual é o benefício, então temos que dosar essas coisas. Qual é o benefício disso, mas quais podem ser os problemas acarretados, as comorbidades dadas por esse processo. Então, as coisas têm que ser dosadas, como tudo, né? Tudo tem que ser muito bem dosado. A gente não quer retirar essas características da pessoa com autismo, não tem porquê. Nós mesmos emitimos esse tipo de comportamento, mas sim, nós precisamos fazer com que isso seja equivalente ao restante das coisas que ela faz, né? E não se sobreponha a isso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, curtam, compartilhem com seus amigos e se inscrevam lá no canal no YouTube Life com Lu. Muito obrigada e até a próxima.